Quando a gente pensa na vacina, a gente necessariamente precisa pensar na distribuição da vacina, na fabricação da vacina. E quando a gente pensa nisso, num país do tamanho do Brasil, que é um país de dimensões continentais, com a diversidade do Brasil e com a desigualdade do Brasil, a gente automaticamente precisa pensar em gestão. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Ô galera, sabe que geralmente eu tenho um roteiro, ainda que mínimo para os vídeos, para a gente seguir uma linha de raciocínio, a gente escolhe um tema para discutir, mas embora eu tenha elaborado um roteiro para hoje com bastante informação sobre todas as vacinas, sobre o estágio de cada uma delas, enfim, eu fiquei com vontade de gravar com vocês uma coisa mais solta, porque eu estava lendo o material e eu comecei a fazer várias reflexões, assim, e algumas coisas começaram a me incomodar e eu achei que talvez fosse a hora da gente conversar sobre elas, para que vocês possam me dizer se vocês pensam mais ou menos igual, enfim, quais são as considerações que vocês têm sobre esse assunto. O que está me incomodando? A gente está num momento da política brasileira, e é natural, todo final de ano acontece isso, que embora nós tenhamos algumas questões pontuais que movimentam a discussão política, na política propriamente dita, eu estou pensando no âmbito do governo federal, a gente tende a dar uma suavizada no tom. Isso naturalmente toda vez que vai se aproximando do final do ano. É claro que a gente está num ano atípico, a gente tem a pandemia, é um ano eleitoral. De qualquer maneira, a gente viu que a mensagem que o primeiro turno das eleições municipais passaram para o bolsonarismo, que é a estridência da política brasileira, né? Não só ele, a gente tem também outros pontos de estridência, mas enfim, de forma mais significativa, recebeu um recado de que tem que suavizar o tom. A gente falou muito disso quando falou do resultado das eleições municipais, publiquei na minha coluna da Folha falando exatamente sobre o fato de que as pessoas cansaram. A expressão que eu usei na coluna para ilustrar esse momento que a gente está vivendo foi a de que o gigante que acordou em 2013 nunca mais teve permissão para dormir. Então, desde que as pessoas foram para as ruas em 2013, a gente enfrentou crise, a gente enfrentou impeachment, a gente enfrentou todos os escândalos de corrupção pipocando, a gente enfrentou uma eleição muito tensa, com a prisão de um dos candidatos, sem possibilidade de concorrer, a gente enfrentou alegações de fraude o tempo todo, aí a gente teve uma eleição absolutamente fora do que a gente estava acostumado, uma personalidade política, enfim, com um discurso horrível. Então, tudo muito cansativo. Junto disso, a gente teve que lidar com a pandemia. A gente está em 2020 por aqui. E porque as pessoas estão muito cansadas, porque as pessoas estão exaustas e porque elas deram esse tipo de recado nas urnas, então a gente teve, além de um fortalecimento da relevância do PSOL, o Boulos no segundo turno aqui em São Paulo, na formação das câmaras de vereadores, a gente teve muitas vitórias mostrando que o centrão, que não é centro, que é a direita, a gente já falou sobre o centrão num vídeo aqui no canal, se estabeleceu de forma muito importante nessas eleições, mostrando que essa história de nova política não veio para ficar. Na verdade, a gente teve uma vitória da velha política. Eu também escrevi na Folha falando que, no fim das contas, a gente percebeu que política também se faz com notas de repúdio. Quem colocou panos quentes, e o exemplo que eu quis dar foi o do Rodrigo Maia, por exemplo, acabou se saindo bem nas eleições municipais. O DEM se saiu muito bem. Então a gente deve assistir o Bolsonaro na versão mais amena do bolsonarismo. Isso significa que ele não vai fazer alguns acenos à sua base? É claro que não. Ele precisa fazer isso, como por exemplo dar um berro falando sobre maricas, para poder agradar, eu falo, os machos líderes, como por exemplo o Putin, que falou que o Bolsonaro, o que era, Marina? Que era forte, vigoroso, sei lá o quê. Fez alguma coisa de homem tonto. Não estou falando que os homens são todos tontos, estou falando de um grupo específico de homens tontos. Mas tá, eu tava pensando sobre todas essas questões, nesse clima mais ameno, e aí comecei a refletir sobre esse ano de 2020, a nossa exaustão, o nosso cansaço e como a expectativa de uma vacina nos traz esperança. A gente faz brincadeira com isso, né? Todo mundo falando que tá esperando a hora de chegar a vacina, cadê a vacina? Estamos ansiosos pela vacina, como vai ser quando a gente puder tomar a vacina? Isso é muito legal, eu acho que de fato a gente precisa alimentar a esperança para poder sobreviver, principalmente nos tempos mais difíceis. Mas quando a gente pensa na vacina, a gente necessariamente precisa pensar na distribuição da vacina.
na fabricação da vacina. E quando a gente pensa nisso, num país do tamanho do Brasil, que é um país de dimensões continentais, com a diversidade do Brasil e com a desigualdade do Brasil, a gente automaticamente precisa pensar em gestão. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre gestão e a necessidade que a gente tem de valorizar pessoas que apresentam planos concretos de gestão para o nosso país. Pessoas que eu estou falando são pessoas que se colocam como atores políticos. E por que eu falo que a gente precisa se preocupar com gestão? Porque eu tenho sentido que a gente, enfim, a gente poderia discutir isso falando dos caudilhos sul-americanos, a gente poderia falar dos populismos, e eu posso até indicar alguns livros para vocês. Vocês podem, por exemplo, ler um livro que eu já indiquei no Instagram do Simon Tormey, que fala sobre populismo. Vocês podem ler o livro do Nacional Populismo, que eu indiquei aqui no canal. Mas a gente vê muito esse culto a personalidades, essas lideranças fortes que se apresentam como a solução de todos os problemas, dizendo que todo mundo que pensa diferente dele está errado, mas sem apresentar de fato um plano concreto de gestão. E vejam que aqui eu não estou falando que deva ser um plano que necessariamente apresente as soluções que eu acho mais adequadas para determinados problemas. Vocês sabem que eu defendo aqui, de forma muito incisiva, o espaço democrático de discussão, a pluralidade de ideias. Eu acredito que as pessoas possam ter caminhos diferentes para atingir o mesmo fim. É claro que eu tenho a minha convicção sobre os caminhos que eu considero mais adequados, mas eu acho que o debate sobre caminhos é fundamental. Mas enfim, até para debater, a gente precisa ter o que debater. E não só ficar se autoafirmando num culto à personalidade, basicamente. Eu falo isso porque se a gente for pensar especificamente no presidente Jair Bolsonaro, a gente tinha um candidato que não fez nada enquanto estava na Câmara dos Deputados, que não apresentou qualquer plano de governo quando se candidatou para a presidência da República, que chega na presidência da República, aliás, que não participou de nenhum debate, né, que não vai nos debates, que se recusa a discutir sobre as suas propostas de gestão e que quando assume a presidência da República, não só reclama o tempo todo, não apresenta nenhum plano, reclama o tempo todo de que não pode fazer nada, de que está sendo constrangido por todas as esferas e faz isso justamente para não ter que assumir a responsabilidade pela gestão, que, repito, não é fácil, mas não era fácil já quando o Bolsonaro decidiu se candidatar. E a gente não pode nem dizer que ele foi pego de surpresa, que ele era um empresário, que não sabia como funcionava a política pública no Brasil e que de repente chegou lá de paraquedas e falou: "Oh, meu Deus, isso é complexo". Ele estava no Congresso Nacional há anos. E aí, de repente, ele assume a presidência da República e não quer fazer gestão da pandemia. Ai, tudo é o governador, tudo é o prefeito, tudo é o STF, troca de ministro da Saúde diversas vezes. A gente não teve plano relacionado ao auxílio emergencial. Olha o tempo que demorou para a gente implementar, né? Para que as pessoas pudessem ter acesso ao auxílio emergencial. Ah, Gabriela, mas é muito difícil, porque a gente tinha pessoas que eram difíceis de encontrar, porque a questão dos cadastros, ok, e a gente já não sabia que seria difícil. Quer dizer, uma pessoa que se candidata à presidência da República ignora as dificuldades de gestão do país? Como pode isso, gente? Como que a gente pode achar que isso é normal? Como que a gente pode achar normal um presidente da República dizer que a vida dele é um inferno, que ele não consegue fazer o que ele gosta, que é tomar caldo de cana e comer pastel? As pessoas estão morrendo no meio de uma pandemia. E ele está preocupado porque ele não pode tomar caldo de cana e comer pastel. Sabe? Sinceramente, eu acho que a gente precisa discutir sobre isso, porque a gente talvez não tenha a cultura mesmo de procurar menos do que promessas grandiosas, do que uma afirmação de boa índole, de bom caráter, de liderança, de excepcionalidade na personalidade. A gente precisa fugir disso, a gente precisa de alguém que, claro, tenha grandes ideais e que tenha propostas ambiciosas, mas que basicamente nos diga como é que a gente vai fazer para chegar lá. E eu pensei em tudo isso pensando na vacina, porque a gente vai precisar de gestão para conseguir distribuir essa vacina. A gente teve notícia agora, vinda do Palácio do Planalto, do governo, de que a gente vai ter um plano para distribuição de vacina. E eu, sinceramente, do fundo do coração, espero que dessa vez não aconteça como aconteceu com reforma da Previdência e reforma administrativa ou as provas de fraude na eleição, que a gente ficou esperando as provas de fraude, a gente está esperando até agora, e demorou muito mais tempo do que o governo prometeu que demoraria. Eu espero que, de fato, a gente tenha na semana que vem um plano.
para vacinação aqui no Brasil. Mas eu espero, mais do que isso, que a gente consiga passar a mensagem para os atores políticos de que a gente quer alguém efetivamente comprometido com a gestão do nosso país, que tem problemas sérios que precisam ser geridos por pessoas comprometidas. Não é possível a gente ter um presidente da República que, ao ser questionado sobre a continuidade do auxílio emergencial, responde: vai perguntar para o vírus. O vírus não foi eleito presidente da República. O vírus não pediu votos dos cidadãos brasileiros. O vírus não pediu para que as pessoas entregassem nas mãos dele a responsabilidade por cuidar dessas pessoas. E quando eu falo de cuidado, eu fico muito sentida quando eu penso especificamente nas pessoas que votaram no Jair Bolsonaro. Porque se eu sinto essa frustração, se eu fico realmente incomodada com esse descaso, com essa insensibilidade com os problemas que estão sendo enfrentados pelos brasileiros, eu não consigo imaginar o tamanho da frustração e da decepção que deve enfrentar alguém que votou no Jair Bolsonaro, que confiou verdadeiramente nele. E eu falo isso porque os brasileiros perderam pessoas queridas, os brasileiros perderam um emprego, os brasileiros, no mundo inteiro a gente está vivendo isso, né? Mas eu estou falando especificamente do nosso cenário. A gente está vivendo um cenário muito complicado. Eu fico pensando assim, imagina um eleitor do Bolsonaro, que ou perdeu alguém que amava, ou teve o seu trabalho prejudicado, está com dificuldade de sustentar as pessoas que precisam ser sustentadas por ele. E, de repente, vê o presidente da República festejando a interrupção da testagem de uma vacina, que foi o que ele fez em relação à Coronavac, falando que era mais uma vitória do Bolsonaro, porque a gente sabe que existe essa disputa entre Bolsonaro e João Dória. No fim das contas, a testagem da vacina foi retomada, porque afinal a gente teve a morte de um dos voluntários, mas não tinha nada a ver com a vacina. Enfim, a mensagem que ele passou foi: se essa vacina, que pode garantir a retomada da vida de alguns brasileiros em virtude da imunização, for beneficiar politicamente um adversário meu, eu sou capaz de festejar. Eu sou capaz de festejar que a gente demore mais para encontrar uma solução. Porque o que ele está falando basicamente é que se isso significar para ele uma perda política, dane-se que as pessoas vão demorar mais tempo para poder se sentir seguras. Dane-se que as pessoas vão demorar mais tempo para poder retomar o seu trabalho. Dane-se que o Brasil que a gente vai aprofundar a nossa crise econômica. Dane-se. Dane-se que as pessoas que dependem do turismo no final do ano não vão conseguir retomar os seus negócios. Dane-se todo mundo que precisa do carnaval para sobreviver. Dane-se todo mundo, porque eu tô pensando só em mim. Bolsonaro venceu mais uma. A gente interrompeu um teste. É uma afirmação absolutamente egoísta, que desconsidera que as pessoas estão depositando a sua esperança nessa expectativa de imunização. E que a grande maioria das pessoas, fora quem, enfim, adotou a política como religião, né, e acaba endeusando essas lideranças políticas e por isso cria toda essa história a respeito de uma vacina, se vem de um lugar ou de outro, mas enfim, a grande maioria das pessoas está querendo voltar a viver. Tenha a esperança, confia nas nossas agências, confia na Anvisa, confia na ciência e quer que a gente tenha uma alternativa de imunização para poder retomar nossa existência. Ninguém aguenta mais ficar isolado. Ninguém aguenta mais todas essas restrições. A gente está vendo isso porque a gente vê o número de casos subindo de novo e a gente flexibilizando o isolamento. As crianças em casa. A gente não tem plano para a retomada das aulas. Tudo extremamente complexo. Todo mundo saindo prejudicado. E o presidente da República está festejando a interrupção da testagem. E falando, quando a gente pergunta sobre o auxílio emergencial, que lembremos, é um auxílio para as pessoas que dependem desse dinheiro para sobreviver. Ele responde, pergunta para o vírus e dá risada. Dá risada do quê? A gente não tem que dar risada. Quando a gente fala de auxílio emergencial, a gente não pode conseguir dar risada. Porque a gente está falando que existem pessoas que dependem desse dinheiro, porque não tem outra alternativa senão esse auxílio para conseguir se sustentar, para conseguir comer, gente. Você vai rir? Imagina se você é uma família que depende desse dinheiro e não sabe se você vai receber outra parcela. E disso depende a sua subsistência. Como é que você explica para essa pessoa que o presidente da República está rindo da cara dela e mandando ela perguntar para o vírus? E aí a questão não é se você gosta do Bolsonaro, se você votou no Bolsonaro porque você era anti-PT, se você é de direita, se você é de esquerda, se você consegue, se você não perdeu a sua humanidade. Enfim,
Pessoal, eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês. Eu saí completamente do tema que eu tinha me proposto. Meu vídeo era muito mais técnico, falando sobre as vacinas e tudo mais. Mas quando eu comecei a pensar nessas falas, nessas piadas, eu já fiquei muito incomodada quando a gente teve, no começo do ano, aquela questão das bananas, com o resultado do PIB, a gente fazendo troça de um resultado ruim na economia, que prejudica a vida de milhões de brasileiros. Eu acho que a gente precisa refletir sobre essas coisas, refletir sobre quão importante é que a gente tenha políticos que apresentem planos concretos, planos para que a gente possa concordar, discordar, debater, porque só com a apresentação de um plano a gente pode dizer se a gente considera bom ou não. Só a partir da apresentação de um plano é que a gente pode, eventualmente, alterar aquele projeto, que a gente pode contribuir com as nossas ideias, que a gente pode dizer do que a gente discorda de forma veemente. Agora, se a gente não tem nada para lidar, a gente não consegue evoluir a partir daí. E eu sei que tem pessoas que assistem a esse canal que têm uma vida privilegiada como a minha e que muitas vezes essas decisões políticas não nos afetam de forma tão imediata. Mas tem gente que precisa dessa gestão agora, para ontem, urgente. E a gente não tem o direito de fazer piada com a necessidade dessas pessoas. A gente não tem o direito de fazer piada com a ansiedade das pessoas que estão querendo saber se eles vão ter direito a outra parcela do auxílio emergencial. A gente não tem o direito, porque se a gente admitir que as pessoas façam piadas com isso, se a gente admitir que um representante eleito para ser o presidente da República faça piada com essa ansiedade, com essa expectativa de saber sobre o dia de amanhã, sobre a comida que você vai botar na mesa, é porque a gente perdeu o fundamental, o essencial. Enfim, galera, é isso. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam, compartilhem o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e não esqueçam de deixar o seu like, tá bom? Beijo, até mais.